Olá pessoal, tudo bom? Eu queria falar um pouco sobre coisas difíceis. Como fazer coisas difíceis e por que é importante. Recentemente, na minha própria vida pessoal, eu tenho entrado em contato com muita gente, sobretudo jovens e adolescentes, que tem muita dificuldade de fazer coisas difíceis devido à pressão que se colocam. A gente vive numa época onde tudo reforça. Onde você olha, livro de autoajuda, vídeo do YouTube, de que quanto mais você produz, melhor você é, né? E o nosso valor está na nossa produtividade. Ou seja, que um dia que você não fez nada que a sociedade julgue produtivo, seja lá como que você queira medir isso, porque tem várias maneiras de medir isso, é um dia perdido. É um dia que não valeu muita coisa. E isso é uma bobeira, né? É uma bobagem. Não que a gente não deva ser útil para as pessoas, servir as pessoas, ajudar a produzir. Mas não tem como dizer que o nosso valor é na produtividade, que eu tenho que me matar para tirar o máximo de mim o tempo inteiro, né? E na verdade tem muito valor também para ser tirado de atividades que não produzem nada, que o objetivo é a própria atividade per se. É igual quando a gente pensa numa criança. A brincadeira dela não quer tirar nada, não quer chegar em nenhum lugar. A brincadeira é o objetivo, a atividade por si só. Então, tem um espaço aqui de falar, cara, eu não sou tanto minha produtividade. Mas é inegável que hoje em dia tem essa pressão de produzir. Isso começa muito cedo, né? Desde da gente medir nossa qualidade intelectual pelas notas, o que é um outro absurdo. E depois a pressão para onde você vai fazer faculdade, você vai trabalhar, quanto dinheiro você tem, quanto você produz, qual que é a sua avaliação interna do trabalho. E essa pressão, junto com a ideia da perfeição, de que todos nós temos que ser perfeito, que está sendo muito exacerbado com rede social, você entra no Instagram, foto de todo mundo feliz e essas coisas, cria uma dificuldade psicológica. E essa dificuldade psicológica é bem comum hoje em dia. Não é muito difícil olhar e ver, por exemplo, como eu próprio já passei na minha própria vida, experiências de burnout no trabalho, sendo que as condições de trabalho não são tão mais adversas assim. Na verdade, eu diria que as condições do meu pai, por exemplo, eram muito mais adversas do que a minha e nunca burnoutou, né? Enquanto eu me estresso, fico puto e não consigo avançar. Isso aconteceu comigo faz alguns anos já. Mas é muito comum você ver isso o tempo inteiro. E você vê isso nas crianças também. Elas não querem mais se envolver em competição, não querem mais fazer algo difícil. E por mais que o nosso valor não seja o que a gente produz, que seja muito bom fazer atividades cujo objetivo seja intrínseco à atividade, a habilidade de fazer coisas difíceis é muito importante. Muito importante. E o que é essa coisa difícil, né? O que pode ser? Tem uma letra do Rapa que diz: a vitória de um homem às vezes se esconde no gesto nobre que só ele pode ver. Eu acho que isso é uma boa definição para essa nossa discussão. É que, claro que existem coisas objetivas. Você vai correr uma outra maratona. É intrinsecamente difícil fazer aquilo. Mas o que eu trago a atenção aqui é a coisa difícil, é muito particular. Às vezes não é nem visível para o outro o quão difícil é. E a ideia de você se superar, a ideia de você sair da sua zona de conforto e continuar, às vezes até duvidar de que consegue, até que você consegue que a sua zona de conforto aumenta e seu espaço de possibilidades no mundo aumenta também. E aquilo tem um efeito muito empoderador dentro de você. E essa habilidade de fazer coisas difíceis me parece, pelos exemplos que eu tenho na minha vida pessoal, de que está faltando
está faltando nas crianças, nos adolescentes, nos jovens adultos. Essa ideia de lutar por uma coisa que demora para vir, que é difícil, que é suado, que você se duvida no meio do caminho. Essa habilidade te empodera a começar a quebrar várias limitações prévias, primeiro sobre você, depois sobre a sociedade, eventualmente sobre a própria realidade, do que é verdade, o que não é, o que existe, o que não é. Tudo começa com o empoderamento de conseguir fazer coisas difíceis. Mas, independentemente se essa coisa difícil é aprender algo intelectualmente desafiador, algo fisicamente desafiador, emocionalmente desafiador, o grande ponto de partida está dentro da cabeça. Tá? Em que tipo de pensamento você se identifica como seu, você remoe, que tipo de ideia você tem do que deveria ou não deveria acontecer, que tipo de expectativa você tem sobre aquele problema, né? E esse é um tema muito importante. Mas eu queria deixar o convite aqui a refletir o quanto de oportunidade a gente não perde por medo de fazer as coisas difíceis ou mais. A falta de empoderamento, a falta de crer em si mesmo como capaz de fazer coisas cada vez progressivamente mais difíceis.